Oi, amados, bom dia. Vamos para mais um vídeo? Hoje, 1º de janeiro de 2025, um novo ano começando, novas energias, novas oportunidades. Desejo a você e toda a sua família muita luz, muita paz. Mas desejo também que você, neste ano, e não somente nesse ano, mas para toda a sua vida, decida colocar Jesus como prioridade na sua vida. Que todos os dias você olhe para dentro de você e peça ao Espírito Santo para te conduzir cada vez mais nos caminhos de Jesus. Hoje eu vou começar um novo livro, que é aquele livro do profeta Ageu. É um pequeno livro da Bíblia. E, como sempre, eu vou fazer a leitura comentada, tá? Eu já fiz o estudo aqui, né? A versão que eu tô usando é a King James 1611, tá? E depois você faça a releitura também. Esse livro ele é pequeno, mas é muito legal. Tem muito ensinamento aqui. Então vamos lá? Deus ordena reconstruir o templo. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês do 1º dia do ano, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Aqui tem todo um contexto histórico de guerra, de destruição do templo de Jerusalém, de reconstrução. Depois dá uma pesquisadinha, estuda também o contexto, porque abre muito, quando você começa a estudar a Bíblia, entendendo o contexto histórico da época, as coisas começam a fazer mais sentido, tá bom? Aqui, vamos lá. Por meio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor. Aqui já é o profeta Ageu falando para esses líderes, tá? Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz: o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Porque assim, o templo ele tinha sido destruído e aí as pessoas estavam falando que não era o momento ainda de construir o templo. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu dizendo: acaso é tempo para vós habitardes nas vossas casas forradas e esta casa ficar deserta? Ou seja, o templo do Senhor não foi edificado após a invasão ali, não tinha sido edificado. Mas as casas das pessoas, dos líderes, dos governadores já estavam todas edificadas, toda organizada, né? Agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerais os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não tens o suficiente. Bebeis, mas não estáis cheios de bebidas. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para colocar em um saco furado. Muita coincidência com os dias de hoje, né? E o que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo em um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e me agradarei nisso, e serei glorificado. Toda honra e toda glória a Deus. A honra e a glória é de Deus. Diz o Senhor: vós esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E quando o trouxestes para casa, eu dissipei com o sopro. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada homem corre para a sua casa. Portanto, o céu sobre vós retém o orvalho. Ou seja, eu plantei ele esperando uma chuva, não tem chuva nenhuma. E a terra detém os seus frutos. E chamei uma seca sobre a terra, e sobre as montanhas, e sobre o trigo, e sobre o vinho novo, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, e sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos.
A questão aqui, gente, nós estamos falando de um tempo bíblico, ali, mais ou menos ali, do ano do governo do Dário, mais ou menos ali entre 522 a 586 antes de Cristo, tá? Teve realmente essa invasão, né, ao território de Jerusalém. Eu tava dando até uma estudada aqui, ó. E o que acontece? Aqui foi uma campanha, na verdade, que a Babilônia fez contra Jerusalém. E nessa campanha houve a destruição do templo. Só que depois o rei, cadê aqui o rei? O rei... O rei Sírio, que governou o Império Persa, toma a Babilônia. E quando ele faz isso, porque a Babilônia dominou Jerusalém, né? Invadiu Jerusalém. Então, aí o rei Sírio toma a Babilônia e fala pro pessoal de Jerusalém voltar, né? Para construir o templo, sobre a liderança de Zorobabel e Josué. É isso. Então tem todo um contexto histórico que seria interessante então depois dar uma estudada nesse ponto, para você entender o contexto. A questão toda é que o rei Dário assume o trono, então sob a liderança do rei Dário era para construir o templo, mas as pessoas, os líderes estavam preocupados em reconstruir a sua casa, porque estava tudo destruído. Esse é o cenário. Aí a questão toda é, as pessoas não estavam obedecendo, porque a prioridade é Deus. Agora, trazendo para o nosso contexto, para a nossa vida. A nossa prioridade tem sido Deus? Como está a sua vida? Para um pouquinho e pensa, como está a sua vida? O que tem sido a sua prioridade quando você acorda? Quando você acorda, o que você faz primeiro? Você coloca o seu coração em comunhão com o Espírito Santo, em gratidão por tudo que tem acontecido na sua vida, ou você já acorda pensando em tudo que você tem que fazer hoje, ou você já acorda primeiro pegando o celular para ver uma mensagem? Como que tá a sua vida hoje? Como que tem sido a sua prioridade? Tá bom, a minha prioridade hoje é eu acordo já ali correndo para ir trabalhar, escovar o dente, tomar um banho, me arrumar para correr para o trabalho. Como tem sido seus resultados hoje? Como tá a sua mente? Como tá seu coração? A maioria das pessoas hoje pensa não vive naquele método automático. Acorda, faz a higiene pessoal, trabalho. Volta para casa, higiene pessoal, alimentação, enfim, dorme. E comunhão com o Espírito Santo, comunhão com Deus, é quando dá. Eu fui disso, eu tô saindo disso. A minha vida não é perfeita, a minha vida de comunhão com Deus não é perfeita, mas eu estou todos os dias melhorando. É um caminho que a gente vai percorrendo. E quando eu trago para o momento presente também, para nossa vida, a gente pensa o seguinte: eu sou terapeuta e eu trato muitas pessoas que carregam muitas mágoas, sabe? E eu sempre falo assim para elas: olha para dentro. O que tem dentro de você? Que emoções você está carregando? Porque quando a gente tira Deus do centro das nossas emoções, da nossa vida, tudo o mais é o que vai tomar conta. E esse tudo mais é o quê? Coisas mundanas. A gente dá prioridade para uma maquiagem, para uma unha bem feita, para um cabelo, do que para pegar ali 50. Veja bem, a gente fica 1 hora no salão fazendo unha, fazendo cabelo. E a gente não consegue, a maioria de nós não consegue ficar 1 hora lendo a Bíblia, meditando na palavra. A gente não consegue ficar 1 hora em comunhão com o Espírito Santo. A gente consegue ficar 1 hora conversando com pessoas, 1 hora maratonando Netflix. A gente consegue ficar 1 hora falando da vida dos outros. A gente consegue ficar 1 hora no trânsito para, por exemplo, um churrasco, uma festa, uma balada, uma praia, e a gente não consegue ficar em comunhão com Deus. A questão toda não é, eu não tô aqui falando de moralismo, a minha vida não é perfeita, eu estou trabalhando para isso todos os dias. Mas a questão toda é, eu não preciso exatamente parar a minha vida, a não ser que eu queira, para falar com Deus. Eu posso falar com Deus quando eu tô lavando louça, quando eu tô fazendo comida, quando eu tô limpando a casa, quando eu tô andando na rua, quando eu tô brincando com a minha filha. Se eu tô dirigindo, eu posso falar com Deus em qualquer momento da minha vida.
A questão é, eu quero falar, eu quero ter Deus como prioridade, como como centro da minha vida. Aí depois você olha para o seu resultado, igual tem aqui, ó, tem de semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não tens o suficiente, bebeis, mas não estáis cheios de bebidas. Vesti-vos, mas ninguém se aquece, porque é de dentro, gente. É dentro. É primeiro dentro. É tudo de dentro para fora. É sempre assim. É tudo de dentro para fora. Precisamos entender isso. Precisamos ter essa maturidade, prioridade. O que é a prioridade? Primeiro a minha comunhão com Deus, depois a minha comunhão comigo mesma, depois vem a agenda do dia. Mas eu preciso ter uma comunhão com Deus, senão igual tá aqui, ó. Considerais os vossos caminhos. Qual tem sido o resultado da sua vida? Para e olha. Quais são os resultados da sua vida? Do jeito que você está vivendo hoje, qual é o resultado que você tem na sua vida? Considera seu caminho, considerais os vossos caminhos, como está aqui no 8, aqui no 7, aliás. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerais os vossos caminhos. Deus só está pedindo comunhão, prioridade. É isso, primícias, primeira hora do dia com Deus. Depois eu faço as outras coisas. Dá tempo. Todo mundo tem 24 horas. A questão é a gestão. O que é a prioridade? Quando você entra em comunhão direta com Deus, você recebe orientação e consegue gerir seu tempo melhor. Primeiro comunhão com Jesus, com Deus, comunhão com o Espírito Santo, depois comunhão comigo mesmo. Eu paro, avalio minhas emoções, libero perdão para todo mundo, primeiro libero perdão para mim também. E aí eu sigo o meu dia com mais leveza, com mais paz. Amados, essa foi a mensagem de hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Para um pouco, avalie a sua vida. Veja se Jesus é o centro dela, se é a prioridade. Se não for, corrija a rota. Fará um bem danado para você e para todos que estão à sua volta. Obrigada pela atenção. Fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe você e a sua família.